Olá, criadores, seja bem-vindo a esse novo vídeo. E nele nós vamos te ensinar como lidar com medo, como acabar com medo. E acho que é melhor como ir com medo mesmo, né? Claro que a gente tem o conceito, que nós vamos falar sobre essa barreira do terror, de como acontece na hora que me deparo com algo novo ou com uma situação, né, de medo. O medo, ele é o pior bloqueio que nós Inimigo. temos. Inimigo do progresso, inimigo, porque o maior medo, claro que é o medo da morte, mas tudo está relacionado. Por exemplo, eu não faço algo porque eu tenho medo de, da imagem, eu tenho medo da reclamação, da Na ver... rejeição. Na verdade, Tiago, eu acho que às vezes a gente nem sabe que a gente tem medo. Tem alguma outra coisa lá no fundo que a gente pensa, mas que no final é um medo de alguma coisa. Por exemplo, eu não quero sair, eu não quero ir para aquela montanha, eu não quero ir para a praia, eu não quero. Por quê? Porque eu não me sinto bem, mas lá no fundo é medo talvez de alguma coisa, pode ser um medo da rejeição, um medo de mostrar o corpo, é algum tipo de medo acaba influenciando as nossas decisões, mesmo que inconscientemente. E às vezes não tem tanto um fundamento lógico, um fundamento racional. Mas esse medo aparece primeiro para te proteger. Se eu tô com medo, é porque eu tô com medo do desconhecido. Sim, O que conhece eu não tenho medo, porque eu sei lidar. Não é mais inconsciente, eu não estou sendo preservada, eu estou indo. Quando a gente fala, é até legal saber dessa questão da barreira do terror. Quando você está tentando algo novo, o que é a barreira do terror? É como se fosse o limite do conhecido para o desconhecido. Então, na hora que eu bato ali, meu inconsciente fala, vai morrer. Porque a gente tem o pior medo é a morte. Então, vai morrer, vai acontecer algo com ela, porque eu não sei o que está acontecendo. Isso, às vezes, pode ser assim: mudar de cidade, casar com alguém. E é interessante que esse medo não é só nosso. É um medo, pode ser um medo herdado, como pode ser um medo dos nossos ancestrais, que valia na época deles, que não vale mais na nossa. Por exemplo, medo de falar em público. Às vezes, o medo de falar em público é porque falava pra gente assim: não fala com estranhos. Como que eu vou fazer uma entrevista de emprego se eu não podia falar com estranhos? Quando eu ganho consciência, eu falo: olha, eu não podia falar com estranhos quando eu tinha 4 anos de idade, mas agora eu tenho 30. E a barreira do terror é assim: você vai. O tempo inteiro nós estamos vivendo coisas novas na nossa vida. E principalmente aqui, que a gente está incentivando a mudar de dimensão. Né? Então, se estão mudando de dimensão, se eu estou co-criando o tempo inteiro, porque nós somos co-criadores, o tempo inteiro eu vou estar entrando numa zona de expansão. Então, o que acontece? Então, eu vou ficar com medo o tempo inteiro, porque o medo não vai deixar eu sair dessa bolha. Então, na hora que eu estou no medo, eu estou no pânico, o que eu tenho que fazer? Ir com medo mesmo. Porque nessa hora, primeiro, que depois que você tiver o resultado que você não teve, nem se for um micro resultado, nessa dimensão, né, nessa circunstância, você vai dizer para você que pode. Não vai ser ninguém que vai conseguir, não. Você não dá conta, porque você já deu. Mas tem que enfrentar, tem que ir com isso mesmo. Não, com medo. O que acontece? Às vezes as pessoas acham que ela precisa ter paz, ficar no gratiluz, ficar totalmente leve para poder avançar. A gente não é assim, nós vamos desbravar esse desconhecido. Né? sim. Então, assim, e toda hora a gente está sendo colocado à prova e nós temos que enfrentar esse medo. Na verdade, eu não vejo o medo como enfrentar, eu vejo você cata o medo e vai com medo. E aí Outra você coisa, põe o pé e você fala, aqui não é, ó, consciente, ó, célula, aqui não é perigoso. isso. Eu acho que outra coisa interessante é o nosso corpo, ele se vicia nessas emoções, né? Porque toda vez que a gente está com medo, a gente libera hormônios no corpo. A gente libera adrenalina, começa a liberar outras coisas e o nosso corpo fica viciado nisso. Então, quando a gente supera isso, ou quando a gente canaliza isso de uma outra forma, o nosso corpo começa a liberar outros hormônios que vai te dando um outro tipo de sensação.
E aí você consegue identificar, por exemplo, o medo. O medo às vezes te traz adrenalina. Por quê? Pra você ficar atento. Porque no passado e na nossa vida ainda, em alguns momentos, é importante ter medo. Por quê? Porque quando você tem medo, você fica atento. E isso pode salvar a sua vida em alguns momentos. Quando você está na guerra, você tem que ter um certo medo. Por quê? Porque a adrenalina sobe e você fica atento a tudo. Agora, a gente pode produzir esses hormônios de uma outra forma para o nosso corpo acostumar. Eu gosto de. O corpo quer adrenalina, vai pular de paraquedas. Vai se Vai no. acostumar com os hormônios do medo. Isso, entendeu? Para ele entender que você precisa modificar o seu corpo, ele tem memória. É como se fosse um vício de cigarro, de bebida, é um vício. E o seu corpo ele está acostumado, ele precisa daquilo. Então, a sua mente, inconscientemente, ela vai liberar aquele hormônio porque você está ali precisando daquilo, teoricamente, né? E isso está gravado na sua memória celular, como o Fernando falou, está na tua célula. E como a Tiara também comentou, essa memória celular pode ser o medo que o seu avô tinha, e você só está reproduzindo ele. Ou o seu bisavô, sua bisavó, né? E esse medo tem uma origem. E o seu inconsciente, ele entende aquilo como sendo realidade, né? Então, não, você não pode falar com estranhos. Não podia com 4 anos, hoje eu tenho mais, então hoje eu poderia. Essa naquela história. Então, eu quero propor a vocês agora uma atividade para a gente liberar esse medo, para poder ultrapassar essa barreira do terror, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma música. Vocês dois me digam se a altura tá boa ou ruim, tá bem? Ela começa mais baixa, vai aumentando e depois eu vou baixar mais para frente. Tá dando para ouvir? Não. Não. Hum. Ainda não. Não. Tá, Pode aumentar mais. Agora sim. Agora tá alto. tá Acho que agora bem. ela começou. Os olhos, relaxa os pés, relaxa as pernas. Vocês vão se soltando. Relaxa. Relaxe toda a tensão. Inspira paz e expira tensão. A cada respiração, você aprofunda mais o seu grau de relaxamento. Mais e mais. Você relaxa as pernas, relaxa o quadril, seus órgãos internos vão se soltando, relaxando. Como na hora de dormir, seu corpo fica mole, solto, pesado. Suas pálpebras pesadas, soltas, relaxadas. E agora, eu quero que você imagine que está caminhando por uma trilha até uma cachoeira. Quando você encontrar essa cachoeira, quero que diante dela você pare e pense em
em um medo, seu maior medo. Agora imagina uma cor para esse medo. Imagina que você entra nessa cachoeira e conforme a água bate na sua cabeça, ela vai levando essa tinta, essa cor, com esse medo. Ela vai levando embora. Você vê a correnteza levando embora. Vai levando. Essa tinta colorida que representa o seu medo está indo embora. Ela vai lavando sua aura, seu corpo emocional, seu corpo físico. Ela limpa as suas células. E você vai se sentindo cada vez mais seguro, cada vez mais confiante. Porque essa tinta está levando embora todo o seu medo. Agora, essa água volta a ser cristalina. Você se sente pleno, seguro, capaz. Eu vou falar e você repete. Eu ordeno que o efeito deste trabalho se materialize aqui agora, na terceira dimensão, Na terceira dimensão, na quinta dimensão na quinta dimensão, e onde quer que cada um esteja. e onde quer que cada um esteja. Agora eu vou contar de 3 até 1. E a cada número que eu contar, você estará em um nível mais consciente. 3. E o seu mental vai voltando desperto, porém tranquilo. 2. E o seu emocional vai voltando desperto, tranquilo e em paz. E 1, você vai sentindo seu corpo físico, sente os seus pés, pernas, braços, ombros. E quando estiver bem, pode abrir os olhos. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho e deixa para lá o seu terror. Você é capaz de ultrapassar isso para realizar os seus sonhos, os seus desejos, o seu crescimento, tá bem? E assim, quando você ultrapassa o que é a sua barreira do terror, nada mais segura, né? E para a gente finalizar, lembra que como a gente passa os medos com informação, com conhecimento. Então, com conhecimento e autoconhecimento. Então, assim, livros, vídeos, meditações, ajuda muito a ultrapassar o medo. Que se alguém está aqui, quer dizer que está ressonando com o medo, né? E o medo paralisa. Então, vamos usar o medo ao nosso favor. E outra coisa importante só, você pode fazer essa meditação que a Denise nos passou várias vezes para vários medos diferentes.
Não, Cada medo tem uma cor diferente, tá? isso, não faz isso só uma vez, não. Se liberta, depende de você, depende de você. Então vai para frente, identifica seu medo e avança. E o que é interessante, eu quero lembrar, até me lembrar todo mundo aqui, que nós estamos na quinta dimensão. O medo, como a Denise falou na meditação, está aqui na terceira dimensão. Então, se eu estou apegada com medo, só de você se imaginar na quinta dimensão, não faz mais esse sentido. Então vai. Você está seguro. A maior parte dos seus medos, eu venho falar para você que naquela época que te ensinaram, que implantaram em você, tem um sentido na cabeça da pessoa, né? Agora, os tempos são outros, o momento é outro. Você está liberada, você está liberado para prosperar. Um outro momento, acessar, se você está nesse vídeo, você já tá liberado novas energias, E com novas. esse trabalho, nós já liberamos. Então, gente, como a Denise fez essa meditação maravilhosa, você pode fazer isso para vários medos seus. É um processo de crescimento. Você está crescendo. Identifica o medo. Coloca uma cor nesse medo, uma cor diferente da que você colocou antes. E faz de novo. Faz de novo. Por quê? Cada vez que você faz, você está crescendo. Cada medo que você deixa para trás, você cresceu. Então, continua Verdade. crescendo. Vai para frente. É importante para a sua vida você crescer a cada dia, a cada passo. Então, pode repetir quantas vezes você quiser. E aí É você isso vai aí. crescer a cada passo. Como se diz em Portugal, força, força. Força, Força, força. força. E aí, essa barreira do medo acabou. Fim. Fim. Você viu que a água que estava colorida com o seu medo já ficou Passou. cristalina, já passou, Então agora já acabou. vamos junto para a quinta dimensão. Você está liberado para É, prosperar, para novas experiências, para o futuro, para ir para a vida. Isso aí. E vamos nós também para a vida. Então, assim, se fez é isso aí. sentido esse vídeo para você, se você já é inscrito no canal, já acionou o sininho, mande para alguém. Vamos prosperar juntos, vamos ajudar, porque na quinta dimensão a gente nunca está sozinho. É isso aí. Cada E vez se que você. você conhece alguém que tem medo, manda esse vídeo para ele, vai Isso. ajudar, né? Ajuda Pense. eles, ajuda a melhorar, né? É isso aí. Essa barreira do terror é só uma porta. Abre a porta e passa por ela. Acabou. O que era É ficou para isso aí. trás. Um grande Boa abraço. tarde, Compartilha, até se a próxima. inscreve e vamos que vamos. Força, força. Força, força!